Olá a todos. Vamos dar início ao nosso curso de resolução de provas da FGV. Antes de nós começarmos a aula, a correção dessas provas da banca, vamos fazer algumas observações, principalmente em relação à parte de interpretação de texto. O que normalmente pega um pouco mais nessas provas da FGV é a interpretação. Tá? Vocês vão ver aí que aparecem, por exemplo, questões em cima de charge. Não há diferença em relação ao texto, né, normal. A interpretação continua a mesma. O que acontece é que existem algumas questões da banca que eles trabalham em cima de técnica. Então, por exemplo, aquilo a que já estamos acostumados, né? Por exemplo, questões elaboradas em cima de recorrência, a resposta encontrada diretamente no texto, normalmente com as mesmas palavras, às vezes uma ordem inversa, mas a resposta encontrada no texto. Pode aparecer também sob forma de paráfrase, que é a tradução, é dizer a mesma coisa em outras palavras. Então, parafrasear. Então, um dos problemas já pode ser esse. Envolve vocabulário. E, às vezes, aquela palavra que está no texto, o sentido daquela palavra no texto, não é aquela que a gente acha que é. Porque sempre o melhor sinônimo é contextual. Um bom exemplo disso é sempre o dicionário. Você vai ao dicionário, procurar o sentido de uma determinada palavra e você vê ali 3, 4, 5, 10, 15, 20. O melhor sinônimo sempre é contextual. Então, por isso que às vezes isso pode trazer uma dificuldade. A pessoa está pensando no sinônimo daquela palavra num determinado contexto que ela forma na cabeça dela. Mas só que ele no texto aparece com outro valor. Por isso é que a questão de paráfrase, dependendo da questão de paráfrase, ela pode enganar por causa disso, certo? Então isso aqui mexe com o vocabulário. E as questões também aparecem sob forma de inferência. Na inferência, com aqueles enunciados característicos, infere-se do texto, deduz-se, depreende-se. Você não teria a resposta diretamente no texto, mas encontraria dados para chegar a uma conclusão. Então, basicamente, inferir é isso. Você não encontraria a resposta diretamente no texto, mas você reúne dados para chegar a uma conclusão. Então, infere-se, deduz-se, certo? Então, basicamente, as questões são feitas em cima disso. O que acontece é que a gente tem que tentar, em relação, sobretudo nessas questões da Getúlio Vargas, separar essas questões que eles elaboram em cima de interpretação e de estruturação argumentativa. Então, existem questões em que, às vezes, a pessoa pensa que ela está sendo elaborada em cima de interpretação. A questão de recorrência, uma questão de diferença, mas, na verdade, a questão é em cima de estruturação argumentativa. A tese, os argumentos, a questão da informação essencial e da informação acessória. Isso aqui, minha gente, é importantíssimo, porque a gente se deixa muito levar, às vezes, pela informação acessória. Às vezes ela chama mais atenção do que a informação essencial. Sempre lembrando que há uma intenção, né? Quem escreve, sempre escreve com uma certa intenção. Há uma motivação. O que motivou esse autor a escrever? Então você teria lá a ideia-chave. E depois, logicamente, o desenvolvimento, os argumentos usados para isso. Então, sempre lembrando que a informação essencial, né, é exatamente a intenção. Às vezes, você tem um número maior de informações acessórias do que, na verdade, é essencial. Porque, na verdade, ele aproveita para exemplificar, estabelecer uma causa, uma consequência, uma concessão. Só que, logicamente, aquilo tudo é desenvolvimento de uma ideia maior, de uma ideia essencial. Então, basicamente, a gente tem que estar atento a isso, atentos a isso. Né? Temos que estar atentos a isso.
Então, questões de interpretação, né, de recorrência, uma paráfrase, uma inferência ou uma questão de estruturação argumentativa, certo? Então, a gente tem que tentar separar essas questões. A essencial da acessória, mais uma vez, que isso é importante, a gente vai ver isso aí na prática, né? Mas só para começar a dar aí uma direção, porque realmente, às vezes, as questões, lógico que é uma ou outra, isso aí não é regra, né? Mas elas enganam. Então é isso que a gente vai tentar mostrar na correção, chamar a atenção. Para as questões mais simples, a gente logicamente não vai perder tempo, porque né, não haveria técnica alguma. Mas em algumas questões a gente se deixa levar. E, para fechar, às vezes, pode parecer o óbvio, mas a gente observa que a pessoa deixa de fazer o que é fundamental. Decifrar, entender o enunciado. Então você tem que saber do que se trata, qual é a pergunta, a palavra-chave do enunciado. Às vezes, a gente vai para as opções e abandona o enunciado. Aquela afirmação numa determinada opção está no texto, mas você não volta ao enunciado para saber do que trata. Aquilo realmente está no texto, mas, por exemplo, aqui numa informação acessória, aparece lá no texto, mas a pergunta não é em cima dessa informação acessória. Então, às vezes, a pessoa deixa de acertar, não é nem uma questão que tem a ver com técnica, e sim por falta de atenção. Então, voltem ao enunciado. Na dúvida, voltem ao enunciado. Ficaram entre duas, que é o que às vezes a pessoa reclama, né? Pois, normalmente eu fico entre duas e erro, né? Volta ao enunciado. Entendido? Então, vamos lá. Vamos dar início à correção. Então, a primeira prova que nós temos, na analista de tecnologia da informação, tá? Uma prova do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe, tá? Desse ano de 2015. Observe a tira a seguir. Então, também, muita questão que aparece nessa banca em relação à charge, né? A gente vai ver muita questão em cima de charge, certo? Então, vamos lá. Dá para perceber aqui o seguinte, né? Eu acho que dá para perceber bem aqui, né? Uma criancinha aqui no meio, né? Um ônibus, né? A descarga, né? A descarga, soltando aqui uma fumaça. O segundo quadro, filhos? Não, imagine. Ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só. As duas pessoas conversando, a criancinha aqui atrás. Ela para em frente a uma loja, está escrito flores de plástico. Grande variedade. Flores de plástico. E ao final, às vezes me pergunto se a vida moderna não tem mais de moderna do que de vida. Então, vamos lá. Olha aí. Então, a poluição, o cano de descarga aqui soltando essa fumaça, a menina lá no meio. O segundo quadro em que há esse diálogo, filhos? Não, imagina. Ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só. Flores de plástico, ela se depara em frente a uma loja, flores de plástico. E às vezes me pergunto se a vida moderna não tem mais de moderna do que de vida. Então vamos lá. A tira acima aborda vários aspectos negativos, então vamos lá, vários aspectos negativos da vida moderna, certo? O aspecto abaixo que não está incluído entre eles. Bom, a poluição do ar é um aspecto negativo, estão vendo? Sempre voltando lá ao enunciado. Mais uma vez questões, e a gente vê isso na prática, quando corrige essas provas em sala de aula, que quando o aluno erra, em geral, é falta de atenção, é abandonar enunciado. Então, isso tem a ver com aspecto negativo, certo? Poluição do ar. O planejamento familiar é um aspecto negativo da vida moderna? O planejamento familiar é algo positivo, concordam? É algo positivo, isso não é um aspecto negativo. Quando se fala lá no segundo quadrinho, olha aqui, ó, filhos? Não, imagine, ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só. Poxa, se nós estamos morando num apartamento de um cômodo só, então não posso pensar em filhos agora. Então isso não é um aspecto
negativo da vida moderna, concordam? Pelo contrário, é até positivo. Poxa, se eu não tenho condições, né, de receber uma criança, ter um espaço para receber uma criança, então isso não é um aspecto negativo. Letra B de bola. É entendido? O distanciamento da vida natural. O distanciamento da vida natural tem a ver, por exemplo, com aquela imagem que a menininha está olhando uma loja, está escrito flores de plástico. Então, isso tem sentido, né? O distanciamento da vida natural. Isso é um aspecto negativo. As dificuldades econômicas. Isso sim, ó, dificuldade econômica é um aspecto negativo da vida moderna. Planejamento familiar não é negativo. Pelo contrário, é até positivo. Certo? As dificuldades econômicas, quando ele diz, né, que ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só, né? Então isso é um aspecto negativo, né? E os riscos com a saúde, a questão lá da poluição, né? Olha, a menina envolta aqui dessa fumaça, né? Tranquilo, tá? Então aqui uma questão que não tem mistério, tranquilo? Não se deixem levar, né? Entendam o enunciado, aspectos negativos da vida moderna. Mais uma vez, planejamento familiar não é aspecto negativo, é positivo. Concorda? Vamos lá. Questão 2. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Então, da música Minha Alma, Paz que eu não quero, Marcelo Iuco, Rapa, né? Então, vamos lá. O problema da vida moderna, que é abordado nesse trecho da letra de Marcelo Iuco, então, mais um problema da vida moderna, que é abordado nesse trecho da letra de Marcelo Iuco. Então, vamos lá. Qual seria o problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da letra? E aí, minha gente? A ausência de policiamento nas ruas. O problema da vida moderna que é abordado. O isolamento das pessoas, a crise de autoridade, a falta de segurança, a carência de relacionamentos afetivos. E aí? Vamos lá. Essa aqui também é uma questão em que, quando a gente às vezes trabalha em sala de aula, tende alguns errarem a questão. Ela é simples. Reparem, o problema da vida moderna que é abordado. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Então você tem grade de condomínio que é para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Então, na verdade, você está atrás das grades de condomínio por falta de quê? De segurança. É esse o problema da vida que é abordado nesse trecho de letra. É entendido? É essa, minha gente, a informação essencial. Aí a gente volta com a palavra, estão vendo? Essa informação é essencial. Por quê? As outras são acessórias. Olha que interessante, de repente, quem marcou outra opção que não seja a dedicada, que é, de novo, a informação essencial sobre o que fala. Olha a palavra que nós usamos aqui, a intenção. Sempre há uma intenção. Qual foi a intenção ao mostrar, ao escrever esse trecho da letra? É abordar a falta de segurança. Ela é para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Quer dizer, olha aí a falta de perspectiva, a falta de segurança. Na verdade, você se esconde atrás dessa proteção, né, das grades de condomínio, e você se considera, né, passa a ser até uma pessoa considerada que você está vivendo numa prisão, né? Quer dizer, o que se quer falar é da falta de segurança. Porque quando se diz ausência de policiamento nas ruas, isso não é a informação essencial dessa informação. Isso aqui, por exemplo,
seria uma causa da falta de segurança, concorda? Então não é a ideia essencial, é uma ideia acessória. O isolamento das pessoas. A falta de segurança levaria ao isolamento das pessoas. Então isso aqui é uma consequência. A crise de autoridade. A crise de autoridade é a causa da falta de segurança. Certo? A carência de relacionamentos afetivos também é uma coisa que a falta de segurança pode levar a isso. Quer dizer, o que ele trabalha aqui nas outras opções são as causas, as consequências da falta de segurança. As causas, as consequências. É por isso que a gente, às vezes, pode se deixar levar por uma dessas opções, porque a gente até vê que isso aí está associado a quê? A falta de segurança, concorda? Mas são as consequências ou a causa da falta de segurança. Então, a essência é a falta de segurança, que leva a isolamento das pessoas, carência de relacionamento, né? Então levam a certas consequências, outras coisas que causam a falta de segurança. Mas a expressão-chave, a ideia-chave, a palavra, a expressão que resume essencial é falta de segurança. Certo? Então isso aí é um bom exemplo para a continuidade dessas questões de texto da banca, minha gente. Certo? Então cuidado para não se deixar levar por causas, consequências, inferências que nós podemos ter sim, mas não é a ideia central. É entendido? É porque o que acontece com essa banca é que nas outras, normalmente, a gente elimina com facilidade 2, 3 opções, não é isso? Só que na FGV, às vezes, é complicado. Você fica em dúvida, né, porque elas são muito bem elaboradas. Muito por causa disso. Então, isso tem a ver com técnica. Então, quando você começa a apresentar essa teoria, essa técnica, aí você já começa a ficar mais esperto, não se deixa levar pelas causas, pelas consequências, pelas informações acessórias. Certo? Vamos lá. Texto 1. Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que não aguenta mais a vida, que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem. E ao que tudo indica, é muito possível que não apenas seu amigo se sinta assim, mas você também, assim como eu, todos nós, sentimos que a vida, literalmente, escorre pelas mãos. Com o primeiro período do texto 1, o autor do texto. Então vamos lá. Com o primeiro período. Qual é o primeiro período? Vai até aqui, né? É o primeiro ponto. Olha aqui, ó. Se encerra esse pensamento. Primeiro período. Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que não aguenta mais a vida. Então, visto isso, em relação ao primeiro período, indica que a insatisfação com a vida atual é um fato generalizado. Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que não aguenta mais a vida. Olha aqui, ó, realmente, né? A insatisfação com a vida atual é um fato generalizado. Ele aposta isso, que alguém, qualquer um, nos últimos dias lhe contou que não aguenta mais a vida. Então, realmente, está aí, letra A. Aqui, minha gente, olha, já não vamos, né, nem valorizar, nem supervalorizar a questão, né, mas chamar a atenção, né, para enunciado, uma informação maior, uma informação menor, né, uma relação de causa e efeito, uma troca, é uma questão que não envolve técnica, entendido? Então, com todas as letras, se ele aposta que nos últimos dias alguém contou que não aguenta mais a vida, é para mostrar a insatisfação com a vida atual, que será um fato generalizado. Qualquer um, toda hora, né? Nos últimos dias, quer dizer, tem sempre alguém dizendo que não aguenta mais a vida. É generalizado. Letra A. Mostra uma visão pessimista das pessoas sobre a vida futura. Não, a questão aqui não é pessimista em relação à vida futura. Né? Não é isso.
nos últimos dias, né? Inclusive até o que a gente vem ouvindo, né, ultimamente. Não para mostrar vida futura. Contesta o pessimismo exagerado, a gente não está contestando nada, né? Só está constatando, não é? Cuidado, estão vendo às vezes o jogo de palavras, né? Imagina, a pessoa está fazendo lá na hora a prova. Contesta e não está contestando nada. Está constatando, é diferente, não é? Constatar e não contestar, certo? Jogo de palavras, né? Denuncia a tendência moderna ao desespero e... Olha as palavras. Contesta, denuncia. A finalidade não é denunciar nada, né? É só indicar, a palavra indicar, né? Uma insatisfação. Perfeito. Demonstra ser a vida nas grandes cidades uma fonte de inquietações profundas, né? Não é questão de a vida nas grandes cidades. Isso aí é extrapolação, que são chamadas extrapolações, né? São afirmações que vão além do texto. Tranquilo? Então, aí, em nenhum momento, no primeiro período, eu posso deduzir de que ele fala em relação à vida nas grandes cidades. Certo? Letra A. Questão 4. Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que mal a semana começa, já chega quinta-feira, e com ela no final de semana. Mal aproveitado, diga-se de passagem. Sobre os componentes do texto, é correto afirmar que, então vamos lá, o conectivo que, ao início do segmento, mostra um modo de intensificar a mágoa causada. Ele quer o correto. É sempre bom dar lá o destaque ao que se pede. Vamos lá. O conectivo que, ao início do segmento, mostra um modo de intensificar. Minha gente, voltando lá ao texto, o que a gente observa? Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que não aguenta mais a vida, que sente o tempo passar. Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou, é aqui, ó. Alguém lhe contou algo, é ou não é? Então, do que em diante, nós temos o objeto direto sob forma de oração do contar. Alguém lhe contou isso, que não aguenta mais a vida. Ponto. O que eu entendo na sequência? Que alguém lhe contou que sente o tempo passar de maneira descontrolada. Isso não é isso. Então, alguém lhe contou isso e alguém também lhe contou isso. Então, na verdade, esse que é o mesmo que ali de cima. Introduz oração substantiva, objetiva direta. Alguém lhe contou algo, que vem depois o objeto direto sob forma de oração. Temos uma oração substantiva. Então, tanto esse que quanto esse que, eles têm a mesma classificação, são conjunções integrantes. A conjunção que integrante dá início às orações substantivas, com valor de sujeito, objeto direto, objeto indireto. É entendido? Então, tem nada a ver com modo. Tranquilo? Então, esse aqui é uma conjunção integrante. Então, não tem modo de intensificar nada. Tá? A maneira descontrolada de o tempo passar revela a revolta das pessoas diante das inúmeras coisas que deixam de ser feitas. A palavra revolta aqui, ela extrapola, né? Que sente o tempo passar de maneira descontrolada. Não, né? Então, diz que que sente o tempo passar de maneira descontrolada. O tempo passa de maneira descontrolada. E não a maneira descontrolada de o tempo passar revela a revolta das pessoas diante das inúmeras coisas que deixam de ser feitas. Não há revolta de pessoa diante das inúmeras coisas que deixam de ser feitas. Isso também vai além, que sente o tempo passar de maneira descontrolada. O tempo passa de maneira descontrolada. Não para mostrar a revolta da pessoa diante de inúmeras coisas que deixam de ser feitas.
Isso aí vai além, né? Extrapola. Não tem sentido aí em relação a essa afirmação, né? Ó, a queixa maior das pessoas parece ser a inconsciência da passagem do tempo. Agora sim, né? Isso tem sentido. A queixa maior das pessoas parece, ó, o cuidado que ele tem ao uso das palavras, né? Tem a aparência, parece ser a inconsciência da passagem do tempo, no mais das vezes empregado insatisfatoriamente. Aí sim, que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem. Aí sim, é ou não é? Muitas das vezes empregado insatisfatoriamente, quer dizer, mal aproveitado. Perfeito. Traduz. Paráfrase. Olha aí uma paráfrase, né? É dizer a mesma coisa em outras palavras. Dizer a mesma coisa em outras palavras. Isso aqui é parafrasear, certo? Então, realmente, a queixa maior das pessoas parece ser a inconsciência da passagem do tempo. Ora, ele diz que sente o tempo passar de maneira descontrolada, que mal a semana começa, já chega a quinta-feira, e com ela, final de semana mal aproveitado, diga-se de passagem. Então, o tempo passa de maneira descontrolada. A inconsciência da passagem do tempo é de maneira descontrolada. Você não tem consciência. Olha aí, uma paráfrase, estão vendo? Inconsciência, uma maneira descontrolada. Perfeito, traduz. Um bom exemplo de paráfrase. Dizer a mesma coisa em outras palavras. Correto? O fato de considerar-se a quinta-feira como o início do final de semana mostra angústia existencial, não. Aí, quando ele fala aqui, mal chega a quinta-feira. Agora, não com a intenção de que o fato de considerar essa quinta-feira como início do final de semana mostra angústia. O fato de considerar quinta-feira como início do final de semana não é para mostrar angústia existencial. Né? Ele diz só que já começa na quinta e com ela no final de semana, mal aproveitado. Mas não para mostrar angústia, né? Também vai além das afirmações do texto. A expressão diga-se de passagem indica textualmente algo de reduzida importância no enunciado. Diga-se de passagem aqui não é para mostrar nada de reduzida importância no enunciado. Aqui não é para reduzir, aliás, até para ratificar, certo? Já chega a quinta-feira e com ela o final de semana, mal aproveitado, diga-se de passagem. Quer dizer, não custa nada lembrar, além disso, diga-se de passagem. Então aqui não é para mostrar uma reduzida importância no enunciado, é até para chamar a atenção, né? Então, não cabe aí essa afirmação. Letra C.